Então, gostaria de iniciar fazendo alguns combinados, algumas recomendações com todos vocês. A primeira é que mantenham o microfone desativado, assim como a câmera também desativada, e utilizem o chat ao longo deste evento, com perguntas, com comentários, para que a gente possa ter aí uma boa experiência, tá bom? E ao final nós teremos o debate. Bom, sobre a UBQ, União Brasileira para a Qualidade, é uma instituição com abrangência nacional, com titularidade de utilidade pública. Hoje, a UBQ tem mais de 3.000 associados e é referência na difusão das melhores práticas de gestão. Na verdade, todos nós que atuamos na UBQ, nós temos uma afinidade com a missão, né, dessa instituição, que é disseminar a gestão para a qualidade. Aqui nós temos as logos, né, de algumas empresas que participam conosco no grupo de estudo Sistema de Gestão Integrado. E eu aproveito este momento como uma das coordenadoras para agradecer a cada um dos integrantes do grupo pela participação, pelo empenho, pela dedicação. É certo que nós estamos sempre promovendo e disseminando a gestão para a qualidade. Então, muito obrigada a todos. Com relação à programação do nosso evento, nós teremos a abertura, já está acontecendo, né? Em seguida nós teremos uma palestra conceitual, onde eu vou estar contextualizando o tema gestão de pessoas. Em seguida nós teremos a apresentação do Case 1, com a Deise, que é a profissional de recursos humanos, né, a gerente de recursos humanos da Vilma Alimentos. Em seguida, nós teremos a apresentação do Case 2, que será conduzido pelo profissional Matheus, que é Business Partner da RHI Magnesita. Em seguida, o debate e, por fim, o encerramento. Bom, o nosso tema gestão de pessoas, vale lembrar que este tema ele foi eleito pelo grupo de estudos, devido à sua relevância e à sua importância na condução de um sistema de gestão integrado, né? Nós sabemos que as pessoas fazem a diferença onde estão. E é interessante a gente considerar o seguinte: o sistema de gestão, independente da disciplina, se é um sistema de gestão da qualidade, ou ambiental, ou saúde e segurança, todos os temas, né, abordam a gestão do negócio. E quando a gente fala de gestão do negócio, é porque a revisão das normas, a partir de 2015, ela tem requisitos normativos que traz o planejamento das estratégias da empresa, contemplando esses temas. Então, nós temos aí mudanças como a figura central do sistema sendo a liderança, nós temos a gestão de mudanças presentes, né? Presente, e a gestão de riscos, abordagem de riscos, enfim. Todos esses temas, eles fundamentam o sistema de gestão, mas vale lembrar que, para um sistema de gestão ele estar bem sólido na empresa, ele precisa de estar coerente, condizente com os princípios de gestão, que são 7, mas aqui eu vou destacar somente 3 princípios. E o princípio, ele funciona como um pilar de gestão, ou seja, um pilar de sustentação. É ele quem dá a característica ao sistema de gestão de se manter de forma contínua e promover melhorias. O primeiro pilar que eu chamo a atenção de vocês é o engajamento de pessoas, né? O segundo, liderança, e o terceiro, melhoria. Vamos falar um pouquinho de cada um destes pilares de gestão, né? Engajamento de pessoas. O que a norma traz? O que o sistema de gestão confere? Que não basta ter pessoas envolvidas, nem comprometidas, é preciso engajá-las. E qual que é a diferença? Pessoas envolvidas são pessoas que cumprem o que deve ser feito, mas sem uma visão sistêmica,
sem perceber os impactos, né? E de forma automática. Isso em um sistema de gestão pode comprometer, sim, o resultado. E com relação ao comprometimento? Bom, pessoas comprometidas é bacana, muito bacana, mas o comprometimento, ele confere um compromisso em realizar a atividade, mas continua com uma pegada, vamos dizer assim, de obrigação, né? Mesmo que a pessoa assuma desafios e que ela entregue no prazo com a qualidade, tem ali um teor de obrigação. Ela faz porque tem que ser feito. Agora, o engajamento não. O engajamento, ele confere o querer fazer, porque cada pessoa percebe o sentido e o significado de estar entregando valor para a empresa. Então, faz toda a diferença. A pessoa faz porque ela vê sentido, o make sense, né? E é interessante porque este princípio, ele vem trazendo que as pessoas são a essência da organização e é preciso engajá-las para que seja possível potencializar as suas habilidades. Então, daí a importância de ter esse princípio bem disseminado. Um outro princípio de gestão é liderança. Pois bem, a liderança das organizações, elas têm uma formação e competências muito bem direcionadas para o core business, para o negócio, né? É raro a gente ver um gerente de produção com uma especialização em gestão de pessoas, mas fazer acontecer ou mesmo engajar pessoas passa por entender de pessoas, né? E aí é que entra a necessidade de se ter um processo voltado para a gestão de pessoas na empresa. Este processo, ele conta com profissionais que são especializados em pessoas, que vão trabalhar o engajamento da liderança, para que a liderança esteja preparada para engajar as pessoas, para entregar o valor que confere ao negócio, né? E a melhoria também é um outro princípio de gestão, ou seja, o sistema, ele traz a necessidade de fazer sempre melhor. Não basta só entregar, cumprir programas, projetos, é preciso estar atento, antenado no mercado, na cultura da organização, para sempre melhorar esse processo de gestão de pessoas. E aí eu trago para vocês o seguinte, se a gestão de pessoas ela é tão importante, como que a gente observa isso hoje no mercado? Bom, antes da década de 80, nós percebíamos uma área muito voltada para atendimento às legislações trabalhistas, o administrativo pessoal, né? Uma área que cuidava muito da burocracia. E a partir da década de 80 é que nós percebemos o mercado trabalhando com a área de recursos humanos, ou seja, um teor voltado para as pessoas, o comportamento, o relacionamento, a entrega das pessoas, né? E daí nós temos o processo gestão de pessoas, que confere, inclusive, novas nomenclaturas para as áreas. Hoje é comum a gente ver em algumas empresas a adoção de nomenclatura para a área de gente gestão, ou seja, é o vínculo acontecendo das pessoas com o negócio, né? E é comum também a gente observar no mercado cargos, né, voltados para a gestão de pessoas, como business partner, RH, ou seja, um profissional que tem expertise e especialização em gestão de pessoas e na gestão do negócio, para quê? Para criar esse vínculo. Porque, na verdade, o grande objetivo está em vincular a gestão de pessoas às estratégias da organização. Então, nós percebemos o seguinte, que a gestão estratégica, ela compreende trazer o negócio com suas
estratégias sendo desdobrado numa leitura para o engajamento das pessoas e contribuição e valor, entrega de valor de cada pessoa ao resultado financeiro, ao resultado competitividade no mercado, né? Ao resultado processos, ao resultado cultura organizacional mesmo. Então, é uma característica bem interessante da gestão de pessoas. E agora, nós vamos ter a oportunidade, com esse alinhamento de conceitos, né, de conhecer 2 cases que serão apresentados, são temas super atualizados, que mostram a partir de uma demanda da organização, ou seja, a partir das estratégias da organização, foram elaborados programas, projetos para fazer acontecer esse engajamento das pessoas. Então, o que nós percebemos? O sistema de gestão, ele integra toda a empresa, todos os processos, né? Então, nós vamos ouvir agora a Deise, que é a gerente de recursos humanos da Vilma Alimentos, né? Ela vai estar apresentando para nós o primeiro case. É com você, Deise. Excelente. Ei, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao BQ, em nome da Valéria e da Terezinha, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo em poder compartilhar um pouco com vocês o nosso case de sucesso e aprender um pouquinho com vocês e trocar experiência, né? Vou falar um pouco aqui do meu currículo. Eu sou a Deise, sou gerente de RH aqui na Vilma. Sou formada em psicologia, pós-graduada em gestão de pessoas, sou coach e tenho formação em PNL. Ao todo, eu tenho 18 anos em RH, que é a minha grande paixão, sempre foi, sempre será, né? Eu tenho ao todo 13 anos de Vilma, comecei aqui como analista, coordenadora, e depois retornei à empresa assumindo um cargo de gerente. Vou contar um pouco para vocês da história da empresa. Eu acredito que todo mundo conhece um pouquinho da Vilma ou já comeu algum produto da Vilma, porque a gente está aí em todas as refeições. A empresa vai fazer esse ano 95 anos. A gente iniciou lá em 1925 com um casal de imigrantes italianos. Eles vieram da Itália e fugindo da guerra. E vou contar aqui uns pontos principais, né? Em 1952, a gente veio aqui para Contagem, Minas Gerais, onde é a nossa matriz, a nossa fábrica. Em 2008, a gente adquiriu a Pirata, nossa linha da Pirata, que é a linha de temperos e condimentos. Em 2012, a gente teve aí a nossa 4ª geração assumindo a empresa. Hoje, a nossa presidente é uma mulher, a Patrícia Costa. Em 2017, nós resolvemos entrar no mercado de biscoito. Então, a gente adquiriu a Croquero. A Croquero é uma fábrica de biscoitos que fica localizada em Juiz de Fora. E a gente gostou tanto desse negócio de biscoito que a gente resolveu construir uma fábrica nova de biscoitos que vai inaugurar em junho de 2021, aqui bem pertinho da gente, em Betim. Vou falar um pouco dos nossos números. A gente tem aí 550 itens, né, 550 produtos no mercado. Somos em torno de 2.000 funcionários diretos, em torno de 230 representantes de vendas, 300 motoristas. A gente está aqui em Contagem, numa instalação de 115 mil metros quadrados. Só para vocês terem uma ideia da nossa planta em Betim, ela vai ter 202 mil metros quadrados. Nos últimos 6 anos, nós fizemos um investimento de mais de 141 milhões. A nossa capacidade de produção é em torno de 42 mil toneladas. Temos mais de 25 mil clientes. Aqui na matriz, a gente tem o nosso centro de distribuição. A gente faz em torno de 1.000 entregas por dia. São mais de 23 mil posições de pallets. E hoje nós somos um dos maiores fornecedores de Minas Gerais nas categorias aí de massa e misturas. Falando um pouquinho agora do nosso programa de desenvolvimento e de gestão de pessoas. Nós temos 2 programas aqui na Vilma. Um programa chamado Academia de Vendas e um outro programa chamado Programa Mão na Massa, Pessoas Capacitadas, Soluções Multiplicadas. Todos os 2 programas, qual que é o foco? Desenvolver funcionários para melhorar o resultado da empresa. Qual que é esse resultado? O nosso EBITDA.
que é o que fala do resultado da empresa, da eficiência da empresa. A Academia de Vendas, que é o case que eu vou contar hoje, ela iniciou em 2019. O programa Mão na Massa está no forno aí para sair. A gente, em 2019, nós trabalhamos nesse programa, é um programa de grupo de melhorias, círculo de controle de qualidade, grupo de melhoria contínua, mas com a pandemia a gente resolveu deixar para o próximo ano, porque é um programa que exige muito da gente, reuniões, treinamentos. O programa Mão na Massa, o foco vai ser o quê? Reduzir custo, reduzir despesa, mas sempre com o intuito de desenvolver funcionários e ter um resultado melhor no nosso EBITDA. A Academia de Vendas, ela vai trabalhar em margem e volume, aumentar a margem e volume da empresa. Então, vou entrar aqui para falar um pouquinho da essência dos dois programas. Os dois programas, eles têm a mesma essência, que é diversidade, inclusão e visibilidade. Como é que funciona isso? Quando a gente criou os programas, a gente trabalhou com o construtivismo. Então, a gente entendeu que as pessoas são diferentes, elas têm semelhanças e diferenças. Quando essas pessoas se reúnem em grupo para solucionar problema, para buscar melhorias, trazer soluções, elas estão ali com conhecimentos diferentes, valores diferentes, experiências diferentes, e todas precisam ser consideradas. Quando você está em grupo e você aceita a opinião do outro, você reconhece esse outro como um ser cheio de experiência e cheio de conhecimento, isso é inclusão. Então, aqui, inclusão, a gente não está falando de inclusão no sentido de deficiência, nós estamos falando de inclusão em incluir o conhecimento do outro, em considerar esse outro como um ser cheio de potencial e que tem o que agregar. Quando eu tenho o meu conhecimento, estou trabalhando em grupo, você tem o seu conhecimento e a gente faz essa inclusão, a gente gera um conhecimento novo. E esse conhecimento novo traz a visibilidade para o grupo. Então, essa é a essência dos dois programas, que está baseado no construtivismo. Então, como que surgiu essa ideia da Academia de Vendas? A gente sempre trabalhou com treinamentos em sala de aula, onde a gente tem o palestrante, né, o professor e o aluno, e a gente via que isso não estava dando resultado e resolvemos fazer um benchmark. Quando a gente foi conhecer algumas empresas, a gente percebeu que algumas empresas tinham academia de vendas, mas que a academia de vendas nas empresas eram os próprios treinamentos. A gente retornou para a Vilma e quando a gente foi conversar com a nossa presidente, ela fez alguns questionamentos. Mas tá, se a gente continuar fazendo o treinamento, nós vamos ter resultados diferentes? Não, os resultados vão ser iguais. Então, a gente precisa mudar um pouco. E aí, ela trouxe o conceito para a gente de construtivismo. A gente começou a estudar sobre o construtivismo, começamos a estudar essa questão do... O que é o construtivismo, né? Só para explicar um pouco para vocês. Ele tira o aluno não é um mero aprendiz, ele passa a ser o protagonista, ele passa a ser a pessoa principal. Então, ele é considerado ali como uma pessoa de potencial para trocar experiência com a gente. Então, você tem ali o professor, você tem um mediador e você tem um aluno. Mas é uma mão dupla, não é mais uma mão única. Então, isso que seria, a essência é essa. Então, baseado nisso, que a gente começou a pensar numa academia de vendas, num formato diferente de sala de aula. Vou explicar aqui um pouco mais para vocês. Qual que era o desafio, né? O desafio era pegar essa equipe de vendas e fazê-las compreender uma nova forma de pensar. Então, hoje eu tenho um vendedor que ele vai lá, hoje não, né? Antes eu tinha um vendedor que ia lá e tirava um pedido, vendia um produto Vilma. E a gente queria que ele fosse muito além disso, que ele conseguisse analisar os nossos dados, analisar os nossos indicadores, então, analisar margem, analisar faturamento, os nossos maiores clientes, os nossos potenciais, a positivação, analisar minha venda per capita, descobrir qual que era o potencial da sua área. Então, era uma nova forma de pensar. E a gente queria também favorecer as diferentes formas de pensar, agir e de atuar. E isso era um grande desafio. Por que isso era um grande desafio? Porque a gente contando aqui, parece que o programa tinha uma estrutura muito certinha, mas na verdade ele não tinha. A gente estava aprendendo junto, a gente também fazia parte desse processo. Quando eu falo a gente, eu falo do RH e todo mundo que participou, né, que participa. Então, a gente também estava fazendo parte desse processo de aprendizado. E o desafio era transformar essa cultura, fazer as pessoas pensarem diferente, sair da zona de conforto. E quando a gente tira a pessoa da zona de conforto,
Isso provocou medo nas pessoas, algumas discussões, e o papel nosso do RH foi muito de acolher essas pessoas, tranquilizar essas pessoas, elas entenderem que a gente estava ali como parceiro delas para ajudá-las também a compreender, né? Compreender os conceitos e essa nova forma de pensar. Quando a gente vai rodar o PDCA, vou falar um pouquinho de cada etapa, como que a gente pensou o programa. Primeiro, a gente planejou o programa, né? Em que sentido? Nós fizemos aí umas 5, 6 reuniões para definir o objetivo do programa. E para realmente definir que o nosso objetivo era esse: aumentar a margem, aumentar volume, faturamento e trazer resultado para a empresa. Definir qual que era o papel de cada área, não só da área de vendas, da área de RH, mas de toda a empresa. Qual seria o papel de cada área dentro desse programa, para ele realmente ter sucesso? Definir qual que era a metodologia a ser utilizada. Então, nós definimos o quê? Que toda segunda-feira, na parte da tarde, a gente reuniria diretoria de RH, gerência de RH, coordenação de RH, diretoria de vendas com coordenação de vendas, superintendente de vendas e o gerente de algum canal de vendas. E daquele canal de vendas, a gente estaria ali estudando todos os indicadores juntos e propondo soluções juntos. Nós definimos quais que eram os nossos recursos necessários, que a princípio a gente precisava de uma sala, computador, e precisava dos indicadores. A gente precisava ter os indicadores muito bem definidos, de forma fácil para a gente acessar. E também quais ações, como que a gente ia implantar, como que a gente ia acompanhar, como que a gente ia mensurar esse resultado. Então, a gente fez essa definição aí inicial. Quando a gente vai para a etapa de agir, antes da academia acontecer, a gente fez um evento de abertura com todos os gestores da Vilma Alimentos, de todas as áreas, onde a nossa presidente, ela apresentou um pouco, falou sobre a diversidade, sobre a inclusão, sobre a visibilidade, falou da importância da academia para a empresa, para integrar o time, para as pessoas entenderem que a gente era um time só, e principalmente para as pessoas entenderem o que a empresa queria, qual que é o resultado que essa empresa estava buscando. Então, a gente fez esse evento de abertura, e nesse evento a gente fez um acordo com todo mundo, que todos os gestores deveriam ter sua segunda-feira livre. Livre no sentido assim, a partir do momento que os encontros começaram toda segunda, nesses encontros iam surgindo demandas. Então, vamos supor, como exemplo aqui para vocês, a gente está num encontro, numa segunda tarde, discutindo todos os indicadores do sul de Minas, com o nosso gerente. E aí surge uma demanda de logística. Então, esse superintendente de logística, ele é acionado, ele vinha até nós, e ali a gente já definia a solução. Então, isso também trouxe muita agilidade para a empresa, além de integração, agilidade. Durante a academia, também, nesses encontros, iam surgindo treinamentos. Então, a gente teve que ir para a sala de aula? Tivemos que ir para a sala de aula, tivemos que fazer treinamento de negociação, fizemos treinamento de análise de dados, indicadores, então, isso também surgiu. Surge também demandas de rever perfil de representante, perfil de gerente, perfil de supervisor, e a gente vai atuando ali nos desvios. Toda reunião, todo encontro da academia, ele gera um plano de ação. Hoje a gente tem um grupo de e-mails da academia. Esse plano de ação, depois o RH prepara, ele manda ele para todo mundo, todos os nossos diretores e gerentes leem, e aí a gente vai acompanhando esse plano para ver se está dando resultado ou não. Falando um pouquinho aqui do resultado. Então, como que a gente mediu, né? Como que a gente mede o resultado da academia de vendas? Então, a gente mede a margem, o volume, o faturamento, o engajamento dessas pessoas e o plano de ação. E o engajamento, porque assim, medir margem, volume e faturamento, ok, são números, a gente consegue medir de forma muito clara. Como que a gente mediu o engajamento? À medida que as reuniões iam acontecendo, a gente ia percebendo as pessoas que estavam participando, ligando, procurando o RH, os organizadores ali, né, o RH, mais o superintendente de vendas, o Pedro, mais o diretor, se reunindo, as pessoas procurando a gente para tirar dúvida. Então, assim, essa interação, ela aconteceu e foi cada vez se fortalecendo mais. Então, a gente viu que as pessoas realmente estavam engajadas para buscar o resultado e que para o programa ser realmente um sucesso. E no final, o que a gente fez? Então, a gente mediu os resultados e padronizamos as melhores práticas. Como? Fizemos uma reunião final, avaliamos
e definimos como que seria 2020. E nós percebemos durante o ano de 2019, no final, que a gente precisava para 2020 descer um pouquinho o nível. Então, a gente estava trabalhando só com nível de gerência. Esse ano nós estamos trabalhando com nível de gerência e supervisores. Por quê? Porque a gente quer que a linguagem seja a mesma. E o nosso intuito é chegar no nosso vendedor, no nosso representante. Por isso que a gente resolveu descer um pouco o nível. E também a gente optou agora por fazer o acompanhamento trimestral, ao invés de semestral. E agora também tem a questão do novo formato da pandemia. Nós definitivamente somos uma empresa familiar, gostamos da presença, do contato, do cafezinho, do abraço, só que estamos impossibilitados disso. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho agora online com os nossos gerentes e supervisores, né? O que a academia ela trouxe de bom agora para esse momento? Que a gente percebe que a equipe está muito mais fortalecida nesse momento, que ter trabalhado 2019 dessa forma fortaleceu essa equipe para esse momento e os resultados estão vindo cada vez mais. Vou falar um pouquinho do resultado para vocês. Em 2019, nossa meta aí era de 110 milhões do EBITDA, a gente realizou em 111,5, a gente teve uma cobertura de 100,52%, ou seja, nós atingimos a meta. Mas o mais legal é que esse foi o melhor resultado que a gente teve nos últimos tempos. E, além do resultado numérico, é esse resultado que eu estou falando para vocês da agilidade dos processos, de melhoria de processos, da empresa estar mais integrada. Esse é o resultado que mais conta hoje para a gente. Falando um pouquinho aqui do resultado de 2020, de janeiro a maio de 2019, o nosso EBITDA foi 36 milhões e 400. Agora, esse ano, ele está 50 milhões e 135. Então, a gente cresceu aí 38% nesse primeiro trimestre, que é um resultado muito bom, né? Vou falar um pouquinho da evolução do nosso faturamento. 2019, nosso faturamento, 850 milhões. A nossa meta para esse ano, 940. E a gente está trabalhando o que a gente chama de rumo ao bi. A gente quer ir, em 2021, faturar 1 bilhão. Esse é o nosso objetivo e a gente está trabalhando com esses programas com esse foco, com esse objetivo. Vou falar um pouquinho aqui dos nossos gerentes, Rodrigo, Josi, gerente de vendas. Eles fizeram alguns depoimentos e falaram muito para a gente assim, o que foi importante da academia para eles. Essa oportunidade de trocar informação com pessoas de outros departamentos e de construir planos de negócio juntos para as regionais, porque nas academias a gente construía esse plano de negócio junto com eles, junto com o superintendente de vendas, o Pedro, que apoiou muito essa troca. É um espaço, Josias falou para a gente assim, é um espaço de aprendizado, de troca de experiência, onde pessoas de perfis diferentes, setores diferentes, porque a gente fala da diversidade, né? Mostram uma visão sobre o tema, uma visão diferente, com o objetivo de conquistar o resultado para a organização. E levam a equipe para um nível de gestão de alta performance. Aqui, para finalizar um pouquinho para vocês, qual que foi o grande ganho e por que esse programa deu tão certo? Primeiro, o programa deu tão certo porque é um programa que foi apoiado pela autodireção da empresa. É um programa que veio da presidente, que a gente teve todo o apoio da nossa diretoria de RH, diretoria de vendas, todo o apoio do nosso superintendente de vendas. Então, acho que esse é o primeiro ponto porque deu certo. E finalizando aqui para você, a gente fazendo um link do programa da Academia de Vendas com gestão de pessoas, com tudo aquilo que a Terezinha falou no começo, né? A questão do engajamento, a gente sentiu que à medida que o programa ia amadurecendo, as pessoas se engajavam mais, então as pessoas, elas entendiam do resultado, elas entendiam qual era o potencial da área de vocês e como que elas poderiam contribuir. Elas começaram a trocar as boas práticas entre elas e a construir boas práticas novas. A gente teve uma liderança aí, primeiro, a fim de fazer diferente, uma liderança realmente que comprou a ideia, que fez uma empatia com o RH. Para o RH, a gente teve que aprender muito sobre resultados financeiros da empresa e, com isso, a gente veio com várias melhorias. Então, é um programa que tem tudo a ver com esses 3 pilares aí da gestão de pessoas. E a gente realmente acredita aqui na Vilma que a receita é você, a receita somos nós somos gestão de pessoas. Quero agradecer muito a vocês por esses minutos, por terem me escutado. Vou deixar meu e-mail aí, meu contato, fiquem à vontade.
Muito obrigada a todos. Um abraço. Tchau, pessoal. Deise, nós é que agradecemos a sua presença, excelente apresentação, excelente o programa, e como nós conseguimos perceber, né, essa questão do engajamento, o resultado do engajamento das pessoas para a empresa, para o negócio, né? Então, assim, muito obrigada. Nós já temos perguntas aqui para você, mas que eu entendo que você já começou a respondê-las. Temos elogios também, tá? No chat, você vai acompanhando. E agora, pessoal, nós vamos ter o prazer de conhecer o Case 2, né? Que é da RHI Magnesita, e quem vai nos apresentar é o profissional Matheus. É com você, Matheus, queremos te ouvir. Obrigado, Terezinha. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer ao BQ pela oportunidade, né? Para mim é sempre um prazer falar desse tema, que é um tema que eu sou apaixonado realmente, que é diversidade e engajamento de pessoas. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho aí 12 anos de mercado, estou na RHI Magnesita há 10 anos, passando aí por diferentes áreas, mas há 6 anos eu realmente estou no RH, que foi onde eu realmente me descobri e faço o que eu amo realmente. Um pouquinho sobre a RHI Magnesita, né? Muita gente conhece a Magnesita aqui no entorno, mas não a RHI Magnesita, que é a nova empresa em que a gente combinou a RHI, que foi estabelecida numa fábrica de argila refratária na Prússia, em 1934. Então, é uma combinação da RHI com a magnesita, que veio a partir aí de 1939, com a descoberta de depósitos de magnesita em Brumado, na Bahia. E aí a gente forma, então, a RHI Magnesita, que é um grupo que a gente tem, vou mostrar alguns números aqui. Nós somos líderes mundiais em refratários, uma verdadeira empresa global. Nós tivemos aí 3,1 bilhões de euros de receita em 2019, 35 fábricas importantes em 16 países, 13 principais locais de matérias-primas em 4 continentes, 10 mil clientes sendo atendidos globalmente, 120 mil produtos, 20 mil receitas, 80 milhões de euros investidos em pesquisa e desenvolvimento, 14 mil funcionários espalhados por 37 países. Aqui a nossa representatividade global, então a gente pode ver aqui a América do Sul, onde a gente tem 15% da nossa receita concentrado, muito puxado pelo Brasil. Então, a RHI Magnesita é uma empresa completa que, na verdade, tem 3 segmentos, 3 unidades de negócio. Uma delas de minerais, uma de refratários e uma de serviços. O que é isso, né? Na verdade, quando a gente fala de minerais, a gente está falando... só que só um minutinho. Aí, tá. A minha apresentação. Em termos de mineração, a gente faz a exploração de minerais industriais, tanto para a produção de refratários, que a gente mesmo produz, ou até mesmo para outros segmentos, como cosméticos e alimentação. Essa aí é uma foto de uma das nossas minas, é a mina de Brumado, a maior mina de magnesita a céu aberto no mundo, aqui no Brasil. Depois, a gente tem um segmento super importante, que é a fabricação de refratários. Então, são fábricas. A gente oferece mais de 120 mil produtos refratários diferentes, com uma ampla oferta para toda a indústria, seja de materiais, monolíticos, tijolos, cerâmicas, massas, válvulas, enfim, todos os equipamentos que envolvem ali os equipamentos de alto forno, panela de aço, das indústrias siderúrgicas, de cimento, etc. E aqui, um pouco dessa realidade, né? Aqui são os nossos profissionais trabalhando na instalação do nosso produto no cliente. Então, a gente tem os 3 segmentos em paralelo, sendo que a gente pode atuar em todos eles de forma independente. Aqui um pouco sobre a nossa cultura, né? Esses aqui são o que a gente chama de campeões da cultura, são os embaixadores da nossa cultura, e são eles que são responsáveis por disseminar essa cultura RHI Magnesita em todo o mundo. Tudo que eu vou falar a partir de agora tem muito relação com isso. Os nossos pilares culturais são esses: agir de forma inovadora e focada no cliente,
manter uma tomada de decisão aberta em um ambiente de trabalho respeitoso, operar de maneira interfuncional, colaborativa e pragmática globalmente, foco nos resultados e accountability. Vocês vão reparar que tudo que eu vou mostrar para frente tem, de alguma forma, um alinhamento com um desses pilares. E isso torna as coisas mais fáceis no nosso dia a dia, né? Para a gente entender se a gente está realmente sendo aquilo que a gente precisa ser ou não. Então, essa aqui é a capa do nosso booklet de diversidade, é um booklet global, onde o nosso CEO, a capa na qual eu tenho a honra de fazer parte, inclusive, e o nosso CEO, ele foi um book divulgado globalmente pela importância que esse tema tem para a empresa, né? E aí, por que a gente fala de diversidade, né? Porque empresas diversas têm comprovadamente melhores resultados. Então, isso tem relação com o aumento da criatividade no ambiente, com novas ideias, pessoas mais engajadas, com menos preocupação em esconder quem realmente são, redução de conflitos em ambiente que diz respeito à diversidade, e essa redução de conflitos, é claro, que diminui também a rotatividade no ambiente de trabalho. E tudo isso ainda melhora a imagem da empresa e faz parte de um cumprimento de um papel social também. Então, aqui alguns números, né, só para a gente ter uma noção do quanto que isso é representativo. Empresas onde o ambiente de diversidade é reconhecido, os funcionários geralmente estão 17% mais engajados. As empresas com diversidade de gênero possuem 15% a mais de ter rendimentos acima da média. Nos Estados Unidos, para cada 10% de aumento na diversidade racial ou étnica, os lucros aumentam 0,8%. Empresas com diversidade étnica e racial possuem 35% mais chances de ter rendimento acima da média. Empresas diversas, a existência de conflitos chega a ser 50% menor do que em outras organizações. Então, esses números ajudam a gente a contextualizar um pouco o quão importante é a gente investir nesse tipo de prática, né? E aí, esse aqui é o booklet, né? Teve aqui, então, a carta do nosso CEO abrindo esse tema, o Stefan Borgas. Na sequência, a gente fala do nosso foco, qual que vai ser o foco da diversidade global, eu vou falar mais um pouquinho para frente, e depois isso desdobrou para a gente até mesmo em metas, né? Então, a gente tem metas de melhorar a nossa diversidade e o nosso ambiente. Por quê? Porque o ambiente que a gente está já é uma pluralidade enorme de idiomas, de cultura, de gerações, de religião, de orientação sexual, de raça, de renda, de aparência, de nacionalidade, de expressão de gênero. Então, é mais que mandatório a empresa ter um comportamento e um direcionamento nessa linha. Então, eu vou falar um pouco sobre as principais iniciativas que a gente teve nessa linha. Aqui eu vou citar 3, né? Uma foi a criação do Comitê de Diversidade, o programa de estágio, que a gente mudou realmente o foco do programa e a forma de fazer com esse viés da diversidade, e o Female Network, que é uma rede de relacionamento entre as mulheres da organização. Primeiro, eu queria apresentar o Comitê de Diversidade da América do Sul. Esse aqui são os meus colegas que eu tenho a honra de fazer parte do comitê. E esse comitê desenvolveu o que eu vou mostrar aqui para frente, né? Quais são as nossas prioridades e o que temos feito. Hoje, a gente atua prioritariamente na diversidade de gênero e de idade na empresa. A gente não pode esquecer das outras subtemas de diversidade que a gente tem, pessoas com deficiência, orientação sexual e raça, mas elegemos estes daqui como prioritários para a gente atuar. E aí, o que a gente já fez? A gente organizou uma base histórica, incluindo mais de 100 inputs que a gente recebeu. A gente entendeu quais eram as opções para a gente seguir com esse programa regionalmente, porque temos também um comitê de diversidade global, e aí fomos fazer benchmarks e conhecer o mercado. Então, avaliamos empresas como a Schneider, a John Deere, a Bosch, a P&G, a Novelis, para ver como esses temas estavam sendo trabalhados lá. Aqui um pouco da nossa realidade, né? Então, hoje, para cada contratação que a gente tem uma mulher para 9,2 homens na empresa. Então, realmente, é um desafio muito grande a gente mudar isso num ambiente industrial, num ambiente onde o know-how de muitas funções era extremamente direcionado a homens, né? Então, esse é o nosso desafio, essa é a nossa realidade.
Por outro lado, a gente avalia também a licença maternidade. Quando a gente vê a licença maternidade por década, a gente teve aqui um aumento da licença em 2016, mas o principal dado que a gente extrai desse gráfico é que a maioria das mulheres saem da empresa até 6 meses depois do retorno da licença maternidade. E isso pode ter várias razões, né? Pode tanto ter a ver com a liderança e com como que a empresa precisa e está flexibilizando essa rotina para essa mãe que agora tem, né, mais uma responsabilidade muito grande, ou até mesmo por ela achar que não vai dar conta disso, né? Até mesmo uma crença dela, o medo dela de ter que conjugar essas responsabilidades tão grandes na vida. Então, esse é o nosso foco de maior entendimento agora. Aqui a gente tem por level, por nível, né, os gêneros, então a gente vê que, com exceção de aprendiz, a maioria dos níveis que a gente tem realmente não são níveis que a gente tem mais mulheres, ou então, pelo menos, equilibradamente mulheres, e é por isso o nosso foco. E aí, o que a gente já fez até agora, né? Nós temos aqui os 4 pilares e a gente direcionou as nossas ações dentro desses 4 pilares, que são conscientizar, atrair, desenvolver e criar valor. Em termos de conscientizar, o que a gente fez? Entendeu a nossa disparidade salarial por gênero, criamos uma matriz de um processo de maternidade, revisamos o dress code para que as pessoas possam realmente trabalhar da forma que elas são, da forma que elas se sentem bem, os benchmarks que eu já comentei, campanha contra assédio nós tivemos também, e um alinhamento global para entender as responsabilidades. Em termos de atração, a gente mudou o formato de divulgação de vagas, tentando ser cada vez mais inclusivo e mostrando que as mulheres têm uma oportunidade, um campo muito aberto na nossa empresa. A gente teve um workshop com o RH para discussão do recrutamento de uma forma mais inclusiva, então todo o nosso processo de recrutamento precisou ser repensado. A gente também foi fazer uma revisão nas entrevistas de desligamento com foco na diversidade, para entender, né, um pouco mais sobre isso com as pessoas que saem e que podem contribuir conosco. E a gente também criou uma entrevista de desligamento para mulheres. Na verdade, está planejado, ainda não está pronto, mas a gente pretende criar uma entrevista de desligamento para esse público específico, para entender como é ser uma mulher no nosso ambiente, na RH Magnesita. Em termos de desenvolvimento, a gente tem mapeamento das possíveis mulheres que podem se tornar líderes no futuro, e a gente tem todo um processo de mapeamento de carreira e de planejamento, então isso é um dos pilares que esse programa vai ter. A gente vai criar um programa de mentoria para que mulheres que a gente tem na organização, que são inspiração para outras mulheres, possam auxiliá-las nesse dia a dia aí. E a gente também pretende trazer mulheres de mercado que já passaram por desafios aí, que superaram esses desafios, para trazer inspiração para a gente e para os nossos empregados. Falando um pouco sobre o programa de estágio, né? Esse aqui é o teaser do programa de estágio, né? Foi a divulgação do programa de 2019, faz uma alusão aí ao nosso produto, né, e o quanto que ele entra, né, que a nossa procurando um estágio para colocar a mão na massa, a nossa está a 1.200 graus. E esse aqui é do programa de estágio de 2020, que é a força que move a indústria refratária também move a sua carreira. E aí, as principais coisas que a gente redesenhou no programa, né? A gente foi focar no que o público jovem valoriza, porque é esse público que a gente quer atrair, né, na maioria dos casos. O programa ele tem um foco na criação de sucessão, de modo que ele se encaixa na estratégia da empresa, e é um processo totalmente às cegas. Universidade, sexo, raça, endereço, nada disso é conhecido. E a gente evita um viés até mesmo inconsciente e foca onde que o candidato realmente pode agregar valor para a empresa. Então, como funcionava, né? A gente tinha aí várias etapas, inclusive presenciais, era assim que era o nosso programa de estágio, inclusive era bem maçante, e a gente precisava ser mais atrativo e, ao mesmo tempo, mais moderno. Então, a gente eliminou algumas dessas fases, e aí a gente ganhou aí mais de um mês na execução do programa. Então, basicamente, agora o que a gente tem
são divulgações e inscrições online, então funciona num modelo de chatbot, como se estivesse conversando no WhatsApp com alguém, e com isso eu também já faço uma imersão na empresa, eu vejo dentro como é dentro da fábrica, eu vejo o nosso presidente regional, Francisco Carrara, falando, inclusive para entender se eu me imagino ali naquele ambiente. Depois disso, a gente tem alguns testes de julgamento e o teste um teste comportamental em que a gente avalia o match cultural desse candidato com a empresa. É isso que realmente importa, né? Será que ele tem a cultura que a gente precisa? Porque o conhecimento teórico a gente pode ensinar. Né? E depois a gente tem um vídeo que é enviado somente à consultoria, a RH e Magnesita não tem acesso, e aí esse vídeo, o candidato ele já fala uma parte em inglês, então já há um teste de inglês e uma avaliação de um exemplo, de um case do dia a dia da empresa. Depois a gente tem os painéis presenciais, esse ano a gente não teve por conta da pandemia, a gente reestruturou e reformulou isso aí, e fez online, mas isso não impediu que o programa acontecesse normalmente. E, por último, a seleção final. O que a gente vê aqui é que a gente teve até mais equilíbrio, vamos dizer assim, entre mulheres e homens do que até nas inscrições. E isso tudo de uma forma inconsciente, né? De uma forma sem esse viés. Então, que bom que a gente está realmente focado no que as pessoas vão trazer de bom para a empresa e não nesses paradigmas aí. Aqui são feedbacks dos estagiários, né? A gente teve um cuidado muito especial com eles, então teve um movimento intenso nas redes sociais sobre esse tema aqui do onboarding que a gente teve, e agora nós vamos ter o de 2020 também em breve. É importante ressaltar, né, que assim, o nosso índice de retenção de estagiários é muito bom, apesar de que a gente não viu um link desse novo processo com essa retenção, porque a gente coincidiu com infelizes crises aí no término do programa de estágio. Então, muitas vezes a gente não teve vagas e condição de absorver esses estagiários, então isso acabou prejudicando um pouco o índice de retenção. O índice nosso sempre foi bom e ele se mantém bom, apesar de todas as adversidades que a gente teve aí no ambiente. E, por último, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso Female Network, que, na verdade, é um grupo focal que está aqui em paralelo ao Comitê de Diversidade Global e que por baixo tem os comitês locais e os campeões da cultura, fomentando esses temas em toda a organização. O que é isso, né? É um grupo de empoderamento. Foi uma plataforma de empoderamento que foi criada, que fomenta o compartilhamento de experiência e provê oportunidades. Então, existe um networking com um método crowdsourcing na cabeça, que é a sabedoria do grupo sendo utilizada para solucionar problemas e simplificar processos. Então, são reuniões periódicas, encontros periódicos com temas específicos, onde os participantes compartilham suas experiências e o RH Global também compartilha as ações planejadas em execução da input de desenvolvimento, enfim, é um programa comunicado globalmente para toda a organização. A gente teve até no último ano, algumas mulheres do Female Network participaram da nossa convenção global de estratégia, né, que foi onde é decidido toda a estratégia da empresa para o futuro, para que essas mulheres pudessem compreender como se dá essa tomada de decisão e de onde vêm as informações que a gente recebe no nosso dia a dia, né? Então, sem dúvida, foi uma decisão muito acertada. Aqui eu vou mostrar um pouco, então, sobre como a gente foi trabalhando o tema, né? Então, nós mudamos o wallpaper das telas, nós colocamos outdoors falando sobre que às vezes as pessoas falam foi só um elogio, falei da boca para fora, foi só uma piada, questões raciais, de orientação sexual, de religião, não são toleradas na RH e Magnesita. Então, a gente tem o orgulho de dizer isso e de ter os nossos canais de denúncia ativos para que isso, se a gente tiver algum problema, essas pessoas se sintam à vontade para atuar. Depois a gente teve também a questão do Dia da Mulher, a gente reestruturou todo o nosso formato de Dia da Mulher. O Dia da Mulher na RH e Magnesita no passado era um dia em que as mulheres faziam unha e arrumavam cabelo. Matheus, você tem que ligar o seu som de novo, está desativado, por favor. Voltei.
Então, a gente reestruturou toda a nossa comemoração do Dia da Mulher para desvincular a imagem da mulher a produtos de beleza, a coisas frágeis, e fomos usar essa data para discutir os melhores, a inserção dessas mulheres e como é ser uma mulher trabalhando no nosso ambiente. A gente também foi rever a licença maternidade, né, que a gente se tornou uma empresa cidadã, transformando aí o período em 6 meses. Esse aqui é uma ação que a gente teve, uma ação regional na gerência de operações lá em Brumado. Então, várias gerências regionais começaram a fazer várias coisas. E aqui o time reconheceu as mulheres do setor, né? E aqui o nosso pilar cultural sempre em evidência com um botão de rosas que elas ganharam. Aqui foi a palestra, né? Então, realmente, um momento, vocês podem ver aqui embaixo o quanto estava cheio de pessoas discutindo diversidade, com o Guilherme Bara, que a gente trouxe para mediar essa discussão. Foi uma discussão muito rica, em que todos estiveram no mesmo nível, assim, de realmente não sabemos tudo, não somos obrigados a saber tudo, como que eu lido com isso. As pessoas tiveram a oportunidade até de desabafar, não sei lidar, o que eu faço. Então, foi muito rico esse conteúdo. E aqui eu fecho com alguns depoimentos do que a gente vem trazendo, né? Do quão os funcionários vão enxergando esse pertencimento dentro da organização. Por fim, compartilho os meus contatos, agradeço a vocês aí pelo tempo, estou à disposição aí nesses contatos, caso queiram falar um pouco mais sobre o assunto, etc. Obrigado. Ok, Matheus, muito obrigada. Nós aqui agradecemos, né? Excelente o programa da RHI Magnesita. Quanto aprendizado, né, pessoal? Bom, nós temos algumas perguntas e comentários também. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para a Deise. Quem colocou foi o... Deixe-me ver aqui, só um minutinho. Deixa eu localizar. O André Luiz Stigert pergunta: Deise, como você descreveria as contribuições mais importantes do programa Academia de Vendas da Vilma no local de trabalho? Eu penso assim, a contribuição mais importante, primeiro, foi o resultado financeiro da empresa. Tá, gente? Eu vou ser bem clara com vocês. Nós estamos numa organização privada e a gente busca lucro. A gente desenvolve pessoas para buscar um resultado. Então, esse, para mim, é o ponto principal. E uma outra contribuição foi a questão, realmente, do desenvolvimento das pessoas, no sentido delas perceberem qual que é o papel delas dentro dessa organização. Isso, para mim, ficou muito visível, esse papel e essa integração, porque antes o setor de vendas era um setor à parte. Parecia que ele não era um setor que fazia parte da organização como um todo. E a partir do momento que a gente foi trabalhar com a academia de vendas, a gente percebeu a empresa como uma empresa só. Então, essa é a grande contribuição que a academia trouxe para a empresa. Ótimo. Eu acredito que você teve a oportunidade de ver, Deise, aí no chat, muitos parabéns e agradecimentos, e fique à vontade para responder o pessoal. Uma pergunta para você, Matheus. Também do André Luiz, tá? Matheus, quais são as principais ações que o RH faz para que seus colaboradores tenham engajamento ao programa sobre as diversidades na Magnesita? Nós são inúmeras ações, mas eu acho que o principal que a gente tem é realmente que conversar e debater esse tema abertamente. Então, a gente tem chances, assim, de todas as datas comemorativas, todas as oportunidades que a gente traz esse tema à tona. A gente, nas lives agora, por exemplo, com o Covid, a gente tem lives com o presidente. Então, sempre um canal aberto para que as pessoas possam conversar e fomentar isso. Então, engajamento em relação à diversidade, eu acho que esse é a nossa principal ação. Assim como a gente tem várias outras ações que são mínimas, né, de mudança de mindset dos gestores aí, mas eu acho que falar abertamente é o primeiro passo, é o que a gente mais faz no dia a dia. Excelente, Matheus. Uma outra pergunta para você, tá, Matheus? Vocês já pensaram, é o André Custer, vocês já pensaram em unir a energia dos jovens com a experiência dos idosos?
Com certeza, dentro inclusive do programa de estágio, a gente faz isso, é uma coisa que a gente faz com muita cautela dentro do onboarding do programa de estágio, é quando a gente vai ter essa cautela de inserir esses jovens dentro da organização. E como que esses jovens vão ser inseridos, né? O jovem é muito mais imediatista que as pessoas mais experientes, mas o que a gente quer realmente é extrair o melhor das duas coisas. Então, a gente tem tanto um treinamento para esses jovens para entrarem, e como se portarem e como, né, entenderem o ambiente da organização, como a gente tem também para os monitores que vão ser os que vão recebê-los, que também vão ser, olha, vocês estão recebendo pessoas de uma geração diferente, essas pessoas veem valor nisso, essas pessoas têm um comportamento assim, assim, assado. Então, a gente tem sim um cuidado muito grande com esses jovens profissionais para entrarem na empresa e somarem com os profissionais mais experientes, ao invés de ter um problema, né, uma ruptura. Ótimo, o André já respondeu aí, muito bom. Ok. Tem uma outra pergunta para você, Matheus, que é a Deise. A Deise quem perguntou. Matheus, eu gostaria de saber como surgiu essa demanda. O que fez com que vocês tomassem a decisão de trabalhar a diversidade com esses programas? Por que isso foi priorizado, né, na empresa? Olha, eu acho que foi uma série de fatores, né? Quando a gente vê os nossos pilares culturais, eles já têm muito dessa diversidade incluso aí, né? Em termos do nosso foco no resultado, do nosso accountability, assim, independe das suas crenças e de que tipo que você é, e isso tudo é muito bem valorizado. Então, eu acho que foi um novo mindset após a fusão que a gente teve, né? E o entendimento de que a competitividade no mercado de trabalho, se a gente quer ter os melhores profissionais, a gente tem que deixar que as pessoas sejam quem elas são. Então, a gente foi um grupo orgânico que se juntou, né? A empresa não definiu ali quem seria membro do comitê de diversidade, todas aquelas pessoas que eu mostrei ali foram pessoas que, por si só, foram querendo trabalhar com o tema, descobrindo que existia um comitê e querendo ingressar. Então, isso que foi legal. Todo mundo que está no comitê faz aquilo porque ama. Né? E não porque é uma diretriz da empresa. Então, na verdade, a gente conseguiu casar as duas coisas e foi um casamento muito feliz. É o engajamento, né? É. Muito bom. Olha, a Qualidade Punfer falou muito ricos os cases, parabéns aos envolvidos em ambas as empresas. E aí temos também um outro conteúdo riquíssimo, a Luciene Rodrigues falou parabéns, e o Paulo Roberto Carneiro, que é um dos coordenadores do nosso grupo de estudos, o Paulo Leite, né? Ele faz uma pergunta, Matheus, para você. Como funciona o canal de queixas e reclamações? Ele é anônimo? Como é tratada uma queixa? Vai para um comitê e este responde a pessoa? Na verdade, depende da queixa. Então, é um canal anônimo que a gente tem um telefone e um e-mail que essas pessoas podem enviar, e inclusive podem enviar anonimamente também, né, de e-mails anônimos, se elas se sentirem melhor assim. Então, a gente tem uma área de compliance que vai receber esse caso, essa denúncia, e vai tratar. Dependendo de como for essa denúncia, é que vai dizer se vai ser envolvido mais gente, se vai precisar, por exemplo, envolver o RH, ou se vai ter que ser uma investigação totalmente sigilosa e que a própria área de compliance vai conduzir até o final. Então, depende do que foi essa denúncia para entender o quão aberto isso vai ser. Agora, de uma certa forma, eu posso dizer que todas são sigilosas, né? A área de compliance mantém isso no maior sigilo, mas, é claro, eles precisam envolver outros setores dependendo do que for a denúncia. E aí vai depender mesmo do nível de criticidade que ela vai ser. Ótimo, muito bom. Respondido, Paulo Leite? Fala aí para nós. Uma pergunta para a Deise, da Márcia Borges Ferreira. Como vocês fazem as avaliações de desempenho dos colaboradores? Há um procedimento? Eu acredito que a pergunta vem para esse programa, mas está linkada aos resultados do programa, não é isso, Deise? Na verdade, Márcia, hoje esse programa a gente avalia através dos resultados, mas a gente não tem uma avaliação, não sei se é a sua pergunta, a gente não tem uma avaliação formal de desempenho para os colaboradores, como geralmente as empresas têm. A gente não tem esse procedimento. Hoje, quando a gente quer avaliar um colaborador ou outro, a gente faz isso muito pontualmente, muito de uma forma caseira mesmo. Tá? A gente não tem um sistema, a gente não roda uma avaliação. Não sei se essa seria a sua pergunta. Bom, eu acredito que é em relação ao programa, sim.
Agora tem uma pergunta aqui do Renato Cansado, que também é um colega de trabalho da UBQ, muito bacana o Renato. Ele pergunta o seguinte: Deise, como a academia de vendas refletiu para os demais gestores operacionais da empresa? Ou seja, quem não está participando efetivamente da academia, né? O Renato, ela refletiu no sentido assim, vamos falar de mais de produção, né? Antes, o meu gerente de produção, ele tinha ali uma meta, ele cumpria aquela meta e pronto. Quer dizer assim, ele não sabia exatamente, ele não estava inserido nesse processo em saber como que essa meta estava surgindo, como que essa programação de produção estava surgindo. Então, hoje, essas áreas são muito conectadas, o gerente de produção com o gerente de vendas, e a gente tem aqui hoje um programa com gerente de categoria, então eu tenho gerente de vendas da categoria de refresco, está completamente conectado com o gerente de produção de refresco, eu tenho um gerente de categoria de massas, de vendas de massa, totalmente conectado com o gerente de produção de massas, então a academia veio fazer isso, conectar essas duas áreas para o resultado. Esse foi o nosso maior ganho, vamos dizer assim. Ótimo. E aí tem aqui um comentário que eu achei bem interessante com relação a... O Pedro Canton fala assim: parabéns, Matheus, muito interessante, o tema é muito atual, o debate necessário, é verdade, sobre a diversidade. Empresas precisam transformar a responsabilidade social e inclusão em valor para o negócio, né? Então, assim, é um comentário bem interessante aí que está registrado para vocês. Tem algumas perguntas direcionadas para você, Deise, mas que eu vejo que é sobre retenção de talentos, atração, e depois você vai ter a oportunidade de estar respondendo, né? Porque, pessoal, nós vamos passar essas perguntas para a Deise e para o Matheus, e eles terão a oportunidade de dar respostas diretas para vocês, tá bom? Deixa-me ver aqui. Desejam ver um currículo de Deise, o programa... Deise, o programa Mão na Massa está sendo realizado em parceria com alguma instituição? São treinamentos tecnológicos? O Reno Lima está perguntando. O Reno, o programa Mão na Massa, ele não iniciou ainda, ele inicia no ano que vem, mas a nossa parceria é com a UBQ, a União Brasileira de Qualidade, eles que estão uma parceria maravilhosa, né, Valéria? A gente está participando lá do grupo, né, do grupo de melhorias, e estamos aprendendo muito com eles, já tivemos alguns treinamentos com eles, e eles vão ser nossos parceiros em todos os treinamentos. Os treinamentos, a princípio, são treinamentos relacionados à metodologia do MASP. Mas a gente já viu pelo benchmark que a gente fez que a gente vai ter necessidade de treinar também aspectos competências comportamentais. De gestão de conflitos, treinamento de equipe, negociação, mas a princípio a gente está aí com a questão do MASP mesmo, treinando nas ferramentas do MASP. Mas tem mais uma pergunta aqui para você, Deise. O Dijean Rosa fala o seguinte: Deise, com relação, os programas da Vilma têm auxiliado no desenvolvimento e retenção? Sim, a gente acredita que sim. A gente não tem uma medida, né, um indicador, mas a gente percebe isso, que à medida que essas pessoas... Vou falar da academia de vendas, porque o programa de melhorias ainda não iniciou, mas é o que a gente espera também do programa de melhorias, do Mão na Massa. Quanto mais a gente desenvolve essas pessoas, mais elas se retêm na empresa e as oportunidades para elas crescerem dentro da empresa vão surgindo. Assim como surgiu para mim, vão surgindo para outras pessoas. Então, a gente já tem gerentes que começaram a participar da academia de vendas, que hoje já virou superintendente, que já foi para outra área. Então, a questão da visibilidade, quando a gente falou lá dos pilares da visibilidade, é isso, as pessoas começam a ser vistas com um olhar diferente. E as oportunidades vão aparecendo para elas e a gente vai retendo os talentos. Muito bom, excelente. Olha, as demais perguntas, conforme eu falei, serão encaminhadas, né, para os palestrantes que terão oportunidade de responder, tá bom? Eu quero aqui reforçar, assim, o meu parabéns como coordenadora do grupo, né, representando os demais coordenadores, o Paulo Leite, o Diego, que estão aqui presentes, estão conosco.
A Valéria postou aí no chat, a UBQ tem vários outros grupos de estudos também super interessantes, mas eu estou me sentindo assim privilegiada de estar contando com esses 2 cases, né, da Vilma e da RHI Magnesita. E também com os profissionais, porque assim, eu achei que as apresentações foram muito enriquecedoras mesmo, os programas muito fortes, né? Programas muito bem estruturados e que estão gerando resultados para o negócio. Então, assim, muito obrigada, Deise, muito obrigada, Matheus, em nome da UBQ, né? Em nome do grupo de estudos, e nós esperamos poder contar com vocês novamente, tá bom? E sejam ligados para vocês participarem de grupos lá na UBQ e outros eventos também, tá bom? Só para informar, a Valéria vai passar uma informação, mas antes, só para informar a todos que estão presentes, que nós teremos em setembro, na segunda semana de setembro, o próximo workshop virtual do Grupo de Estudos Sistemas de Gestão Integrado. É sobre o tema gestão de riscos, que também é super atual. Muito obrigada a todos. É com você, Valéria. Obrigada, tá, Terezinha? Obrigada a todo mundo.